Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. É muito bom estar junto com você nessa aula que a professora Maria Isabel Vieira e eu construímos para você. Nesta aula, vamos pensar sobre a diáspora africana e a obra O Sol da Liberdade. Como vocês puderam perceber, neste mês de agosto, trabalharemos as muitas Áfricas e a diáspora. E em história, vocês conheceram parte da luta dos povos africanos traficados para as Américas durante o período colonial e suas relações com os indígenas no Brasil e também no Haiti. Em geografia, vocês conheceram as relações entre o continente americano e africano e os aspectos relacionados à globalização e à formação de blocos econômicos. Em nossa última aula, vimos que o termo As Muitas Áfricas está associado ao continente com sociedades organizadas, culturas diversas, etnias, conhecimentos e tecnologias ancestrais e valores civilizatórios que foram muito importantes para a construção das sociedades, tanto dos povos colonizadores como os europeus e até mesmo para nós, povos brasileiros. Sobre a chegada dos povos africanos ao Brasil, o que você conhece? E sobre a contribuição destes povos para a nossa cultura? Nesta aula de língua portuguesa, vamos conhecer um pouco do processo da diáspora africana por meio do romance O Sol da Liberdade. Nós sabemos, por nossas aulas anteriores também, que a relação entre África e Brasil é estreita, não só pelo fato de sermos colonizados por Portugal, termos aí um mesmo colonizador, mas também pela contribuição que os povos africanos deixaram aqui em nosso país. Aliás, essa contribuição ela é vista em toda a história da humanidade, não se pode negar. Vamos conhecer um pouco mais sobre a diáspora e o romance O Sol da Liberdade. Bem, o conceito de diáspora, então, está relacionado à dispersão, está relacionado a espalhar, É considerado também uma desagregação de membros, de uma comunidade que precisa deixar a sua terra natal. Pode ser relacionada também à questão religiosa e étnica, que os membros, as pessoas, são obrigadas a deixar o seu local de origem. Quando falamos da diáspora africana, nós temos que lembrar que foi um fenômeno histórico e social caracterizado pela imigração forçada de homens, mulheres e crianças também sofreram esse processo para outras regiões do mundo, regiões diversas, principalmente pelo Atlântico. Muitas dessas pessoas foram trazidas para cá, para o Brasil, para o Haiti, como já vimos em outras aulas também, o professor de História comentou com vocês. Vamos aprofundar agora o conhecimento. Bem, quando falamos da diáspora africana para o Brasil, nós estamos falando de uma quantidade enorme, enorme de pessoas que foram traficadas para cá. Aproximadamente 12 milhões de africanos foram trazidos para as Américas, e 40% desses povos, dessas pessoas, desembarcaram aqui no Brasil. Bem, sabemos que nesse trajeto muitas pessoas não suportavam esse trajeto que não tinha higienização, nem condição suficiente para abrigar de maneira adequada todas essas pessoas, e muitas delas faleciam no mar. Bem, a história então do nosso país, ela é marcada pela diversidade cultural, étnica e social, principalmente pela contribuição desses povos aqui na nossa cultura. Bem, a violência e a exploração está presente também, quando falamos da diáspora. E a exploração, então, de pessoas para a sustentação do regime escravocrata, e também relacionada às plantações, ficando os engenhos de cana-de-açúcar um marco, como um marco.
como se deu então esse processo da diáspora? Bem, começava ainda lá no continente africano, né, quando as pessoas eram sequestradas, elas eram capturadas, né, de diversos povos, de diversas etnias, e elas eram levadas, né, até os portos para que atravessassem, né, o Oceano Atlântico então. Havia aqui também, né, além dessa captura, né, pelo traficante de pessoas, né, dessa época aqui, havia também a questão de guerras, né, entre as etnias, em que a tribo, né, a etnia perdedora, servia a tribo vencedora. Bom, isso não era para sempre, né? Havia um período então, né, e também por questões de dívida. Às vezes, uma etnia ou uma família servia a outra, né, para pagar essa dívida. Mas aconteceu que aqui, né, nesse período, alguns, né, dessas tribos, desses povos vencedores, ao invés de usufruir, né, do serviço dessa tribo que estava a servir, né, a serviço para pagar essa dívida, né, ou por essas questões de disputas étnicas, elas começaram a trocar, né, esses prisioneiros, né, por outras coisas, como armas de fogo, por exemplo, né, que seriam utilizadas nas disputas territoriais. Bem, após então a travessia, né, do oceano, havia a inserção dessas pessoas que foram traficadas no novo contexto, né, então num país diferente, de cultura e língua diferente, né, em que as pessoas eram separadas dos seus conhecidos, principalmente pela questão da língua, né, então pessoas de uma mesma família, obviamente falando ali uma mesma língua, eles eram divididos, né, e levados para lugares diferentes, por exemplo, aqui no Brasil. Em relação à perda identitária, né, que é uma forma de, um processo, né, dessa diáspora, né, africana, nós podemos compreender que houve uma certa redefinição da referência cultural, né? Quando dizemos isso, estamos falando que não era possível mais identificar as etnias. Então, a maioria dos povos africanos não se identificavam, por exemplo, enquanto país, mas enquanto cidade, enquanto povo, enquanto tribo e reino. E aí, como eles eram separados, né, eles perdiam essa referência e passaram a ser nominados de outra maneira, de outra forma. Passaram a se referir a eles, né, eles eram chamados agora de africanos. E não mais conforme a sua etnia, né? Como vimos na aula anterior, a África é um continente muito grande, né? Com diversos povos. Então, vejam só, a referência de nação, então, foi apropriada, né, pelos sujeitos escravizados para a sua própria reorientação. Então, não havendo mais como retornar para o continente africano, eles se apropriaram, né, desse conceito para conseguir estabelecer uma nova forma de viver, né, e novas relações também interpessoais. Isso aconteceu da seguinte maneira. Por exemplo, Nagô foi uma terminologia escolhida para chamar os povos de língua iorubá. Eles não eram considerados nagôs, eles não se denominavam nagôs, né, mas essa terminologia foi utilizada nos portos, né, que organizavam essa escravização, vamos assim dizer, e os povos, né, de língua iorubá se apropriaram disso para se reorganizar, inclusive para laços afetivos. Mantiveram, no entanto, os seus nomes próprios. Bem, em relação à diáspora africana, falamos das trocas culturais e a redefinição identitária. Como falamos agora há pouco, a pessoa, né, que tinha sido traficada aqui para o Brasil, por exemplo, ela não tinha mais o seu referencial e a sua família havia sido dividida. Então, gerava uma crise, né, de identidade nessa pessoa, que não tinha mais a sua família perto de si, não estava mais na sua terra natal, estava numa situação de escravidão e maus tratos. Então, houve a redefinição identitária. Era necessário, né, se adaptar a essa nova realidade posta, né, imposta. Aí podemos destacar as seguintes características em relação a essa redefinição identitária, né? O domínio de diferentes tecnologias
trazidas por esses povos, né, de diferentes partes do continente africano, ela começou a ser compartilhada, né, porque começou então a aprendizagem da língua, né, mesmo esses povos traficados estando em lugares, no mesmo lugar, né, sendo de diversas partes do continente africano, falando diversas línguas, começaram a aprender uma língua do outro e a compartilhar ideias e crenças ao longo dos anos e começaram a pensar novas formas de ser, novas formas de agir e pensar. E em relação a isso, podemos destacar as lutas diárias, né, frente aos maus tratos e em relação à formação dos quilombos. Então, como forma de resistência, né, mudaram a forma de agir e pensar, né, formando quilombos onde as pessoas eram livres, né, e podiam exercer essa liberdade, inclusive com a profissão, né, o seu ofício, o seu modo de ser, a sua importância social que tinha dentro da sua sociedade lá no continente africano. Bem, há aqui também a formação de novos elos afetivos e familiares. Então, uma vez que a pessoa não podia mais encontrar a sua família, né, por terem sido distanciados, começava-se aqui então a criar laços de amizades e também criar uma nova família. De que maneira então, né, agora que vimos de que maneira isso aconteceu, né, vamos falar das rotas, né, a rota da escravidão. Estamos vendo aqui barcos, né, barcos à vela, porque foi pelos navios negreiros, né, que houve essa diáspora forçada. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês as rotas, né, as rotas da escravidão. São 4 e quero que vocês prestem bastante atenção em todas elas, certo? Bem, a primeira que nós vamos falar é a Rota da Guiné, que é essa aqui que está em azul, certo? Ela recebe esse nome, né, porque os povos traficados, eles saíam principalmente de portos dessa região. E como nós podemos observar, né, estão chegando aqui, ó, desembarcam no norte e nordeste do país. Essa rota foi aquela que menos traficou pessoas de África para o Brasil. Pessoal, a segunda rota então que vamos comentar é a Rota da Mina, porque havia aqui, né, a região aqui chamada Mina, que é essa que está aqui em verde, né, e observem aqui os pontos, né, as setas aqui, ó, saindo de dentro, né, do continente africano. Então eles eram trazidos de todas essas regiões, né, e saíam dos portos aqui de Mina, né, dessa região aqui denominada Mina. Bem, o destino então era diverso, né? Nós temos principalmente povos trazidos aqui para Salvador, Rio de Janeiro e Maranhão. E essa rota, pessoal, ela foi utilizada até a segunda metade do século XIX. Então, ela foi bastante utilizada e traficou aqui, foi um caminho, né, de tráfico intenso de pessoas. Pessoal, ainda falando sobre essa Rota da Mina, né, ela buscava, né, atender à procura de mão de obra, né, para os canaviais, né, para a produção da cana-de-açúcar, tanto aqui no Brasil quanto no Caribe. Nosso enfoque da aula de hoje, né, por ser a diáspora aqui relacionada ao Brasil, né, africana relacionada ao Brasil, trouxemos o mapa do Brasil aqui, então, Brasil e África, do continente. Bem, pessoal, a terceira rota é a Rota de Angola. Bem, a Rota de Angola, então, ela foi bastante utilizada desde o século XVI. Então, é um tempo, né, de utilização parecido com o da Rota da Mina. A última rota, então, que vamos falar é a Rota de Moçambique. Bem, é uma rota mais longa, né, como podemos perceber. As pessoas eram trazidas até Maputo e de Maputo, né, dos portos de Maputo até o Rio de Janeiro, principalmente. Portugal começou a utilizar essa rota depois que a Inglaterra começou a fiscalizar o oceano, né, que havia a proibição, então, do tráfico, né, de pessoas aqui pelo Atlântico. E, então, para despistar, para burlar, né, essa fiscalização inglesa, eles traçaram uma nova rota.
A Rota de Moçambique, então, foi criada no início do século XIX para burlar a fiscalização inglesa. Pessoal, então, né, pensando nesse processo, né, da diáspora africana, o Brasil foi responsável por 40% do comércio de negros para exploração dessa mão de obra escrava. De quase 12 milhões e meio, né, de pessoas exploradas, 5,8 milhões desembarcaram no país, segundo alguns estudos. Bom, de que maneira se deu a contribuição dos povos africanos para o nosso continente? É fato, né, que toda a humanidade não pode ignorar essa importância, né, essa contribuição, como vimos na nossa aula anterior, né, dos saberes ancestrais, das inovações, né, para aquela época e as tecnologias daquela época e as atuais também, né. A época da escravidão, trazendo então essas pessoas de diversos lugares para as Américas, fez com que eu construísse aqui conosco, né, uma ligação histórica, né, entre Brasil e África. É impossível entendermos de certa forma a nossa história sem considerarmos a história dos povos africanos também nesse processo da diáspora. Em relação à oralidade, temos, né, a relembrar o seguinte: a questão da oralidade está relacionada à orientação para a vida. Era uma coisa muito importante, né, para os povos africanos, principalmente subsaarianos, né, que escolheram essa forma de registro para si, para suas culturas. Então, nós percebemos que o ensinamento ele era transmitido oralmente para as pessoas da família e outras pessoas também da comunidade. Eles consideravam, então, que a palavra é energia vital, que pode criar e transformar o mundo. Em relação à oralidade, os saberes são transmitidos, compartilhados e legitimados também. A questão aqui é a fala, né, a escuta ativa. Então, a fala, né, que é ouvida, ela é valorizada, mas a pessoa que escuta também tem a sua oportunidade de falar, de aprender, né? É uma escuta ativa. Observem a imagem, né? Temos a presença de uma pessoa ensinando outras. Como nós já falamos em aulas anteriores, não é porque não há a presença da escrita que não tem o registro, não é verdade? Afinal, o que nós aprendemos por meio da oralidade, aquilo que nós falamos, uma canção que ouvimos, fica registrado sim em nossas memórias. Quando pensamos isso relacionado a toda uma sociedade, temos a presença da memória como a construção da identidade de um povo. E nesse sentido, para as sociedades africanas, a memória, né, e a oralidade, assim como a oralidade, tem um valor inestimável, né? Não se pode medir, não se pode calcular. A memória também funcionou como um importante, né, impulso para os movimentos de resistência e a preservação cultural, né? Então, por meio dessa oralidade, preservava-se a cultura, né, dos povos, os saberes eram transmitidos, ensinados, farmacologia, por exemplo, né? Os ofícios que as pessoas tinham, né, em África, trazidos para cá, eram ensinados às novas gerações por meio da oralidade. E quando falamos dessa oralidade, tem uma figura muito importante, né, que vamos falar dela agora, que é o griot. Observem essa imagem, então. Temos aqui o griot, ensinando, né, contando histórias para crianças. Vocês conhecem essa imagem? Sabe quem são esses personagens? Provavelmente alguns de vocês já conhecem, né, que é a história de Kirikou e a feiticeira. Podemos observar aqui que diferentes pessoas, né, observem que são diferentes cortes de cabelo, né, penteados, há diferentes caracterizações para os personagens envolvidos nessa ação aqui, né, de ouvir esse ensinamento. Observem o olhar das pessoas que estão recebendo essas informações, né, esses ensinamentos.
estão atentos, né? Todos estão querendo saber, aprender um pouco mais. Como vocês já viram, os griots, então, são considerados pessoas muito sábias, guardiões da tradição, acervos, né, vivos. São pessoas que detêm o conhecimento de um povo. E esse conhecimento era passado de geração a geração. Então, havia a família do griot e seus filhos, eles já, desde o nascimento, até antes dele, já eram educados, né, já recebiam esse tratamento, né, para ser o griot da sua geração. Isso era um fator presente na maioria das sociedades, né, africanas, porque o ofício era passado de geração em geração. Então, possivelmente uma família, né, que dominava os metais, né, que dominava a metalurgia, os filhos também tinham esse ofício. Era uma coisa comum aqui nessa época, né? E o griot era considerado o acervo vivo. Então, a história de um povo estava presente ali naquela figura, né, do griot, aquele homem sábio. Bom, e agora vamos falar do romance. Por que o romance? As histórias podem ser passadas de uma geração a outra por meio da oralidade, mas pode ser por meio da escrita também. E agora eu vou apresentar para vocês que ainda não conhecem e relembrar você que já leu essa obra literária, né? O Romance O Sol da Liberdade, que é esse aqui. Certo? Observem só. Já conhecem? Já leram? O Sol da Liberdade, escrito por Gisela Laporta Nicoleles. E esse aqui já é a 23ª edição. E as imagens aqui presentes no livro são em preto e branco, né? Olha só que interessante. Aqui a história começa em África. Já conto um pouquinho para vocês. Um exemplo de imagem, certo? É longuinho, então observem só. Quando olhamos aqui, parecem muitas páginas, né? É uma característica do romance. Ele é um gênero literário maior que o conto e a crônica. Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês esse livro aqui, não exatamente esse, né? Dom Quixote foi o primeiro romance moderno, né? Primeira obra literária considerada um romance, então, né? Uma obra da literatura espanhola. E eu trouxe aqui também um outro livro, né? Que é de um escritor africano, Chinua Achebe. O nome do livro é O Mundo Se Despedaça. Mas hoje nós vamos ficar mesmo com essa indicação de livro para vocês, certo? Vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Vamos lá. Bem, quando falamos então de romance, né? Não está relacionada ao romance romântico. Parece interessante falar romance romântico, parece que está repetindo a mesma palavra. Mas na verdade não. O romance então está relacionado ao tamanho, né, do gênero, da obra, né, que é muito mais longa do que o conto. Os romances, eles se diferenciam basicamente pelo assunto, né, que abordam. Então, há vários tipos de romance. E na nossa aula de hoje vamos falar de 3 apenas. O romance histórico, que tende a misturar ficção e realidade, fatos históricos com personagens ficcionais, né, bastante comum. E o romance de aventura, que está relacionado a viagens, desencontros entre personagens, né, e muita ação mesmo. E o romance romântico, esse sim está relacionado, né, a ideais de amor, está relacionado a lutas do bem contra o mal. E um casal romântico, né, que todo mundo torce para que tudo dê certo, eles ficarem juntos no final. Bom, mas o nosso aqui tem outras características, né? Então, desse gênero, né, que é narrativo, vamos lembrar o seguinte. A descrição dos personagens é muito importante. Geralmente há vários personagens, né, nessa narrativa. O tempo, por ser uma narrativa longa, geralmente ele é mudado, né? O foco, os personagens estão em diferentes lugares, né, durante essa narrativa. A descrição do espaço também é muito importante para a obra em si. E o narrador. O narrador pode contar a própria história e assim ser narrador-personagem.
E ele pode também narrar a história de outra pessoa e ser narrador observador, certo? E o enredo são os fatos, são as coisas, né, que acontecem com esses personagens. Pensando no romance, né, como um todo, vamos observar essa imagem. No início do romance, a apresentação. E então acontece um fato que quebra, né, aquela harmonia em que os personagens viviam, né, e compartilhavam. E aí acontecem várias outras coisas que vai aumentando a tensão da narrativa. A história vai ficando tensa, né, vai ficando complicada, até que chega no seu ponto máximo de complicação, de tensão, que nós chamamos de clímax. E aí, então, tem o final, que é o desfecho, que pode apresentar para nós, então, a solução, né, desse problema ou não, né? Depende, então, do autor. Quando pensamos no romance, que é um gênero longo, geralmente dividido em capítulos, basicamente acontece esse movimento aqui a cada novo capítulo, porque aí assim, né, parando aqui no clímax, né, ou em parte do desfecho, você vai ficar interessado em ler o próximo capítulo. Bem, a imagem que eu mostrei para vocês lá no livro, né, da página 10, África de 1825, e a capa, né, do nosso livro, Sol da Liberdade. Bem, pessoal, essa obra então possui duas partes. A primeira, de 1825 a 1905, tem 15 capítulos, e a segunda, de 1905 a 1985, com 11 capítulos. E ela é dividida, vejam só, daqui a pouco vamos entender o motivo. Bem, a obra começa no continente africano, em 1825, e mostra a captura da família real iorubá. O rei Namonin, então, tira a própria vida como forma de resistência à escravidão e o restante da família é separada, colocada junto a outras pessoas negras que também estavam sendo traficadas da África para o Brasil para os trabalhos forçados nos engenhos de cana-de-açúcar. O príncipe Ajarri, após várias tentativas de fugir e voltar à África, consegue comprar a sua liberdade, mas durante o tempo de escravização organiza diversas rebeliões em favor de sua liberdade e a de outras pessoas negras também. Na rebelião, já no Brasil, né, conhecida como Revolta dos Malês, em 1835, o Exu é preso e fuzilado em Salvador. Seu corpo foi dividido e exposto como exemplo para os que também lutavam por liberdade. Sua esposa se abriga no Quilombo do Urubu, onde dá à luz ao Exu, herdeiro livre do trono iorubá, em terras brasileiras. A mãe de Exu, então, transmite a ele a história de sua família e a sabedoria do seu povo. Isto por meio da oralidade. Como homem livre, o Exu trabalhava na confecção de quitandas e era chamado de roque por seus clientes brancos. Essa mudança de nome era comum, como vimos agora há pouco. Em certa ocasião, o Exu, também conhecido como Roque, salva a vida de um fazendeiro chamado François Perrier, a quem presta socorro ao encontrá-lo ferido. Há o início, então, de uma amizade, e o Exu passa a saber que François é descendente de negros também, e que o pai, dono de muitas posses, o enviara para o Brasil para fazer fortuna. O Exu é preso por promover saques à coroa e François o compra para que trabalhe em sua fazenda. Neste período, tornam-se amigos e ele faz também amizade com Jean, sobrinho de François. O Exu quer muito encontrar sua família, mas descobre que seu filho Aliara, herdeiro do trono iorubá, havia sido vendido e levado a uma fazenda próxima a Minas Gerais. Olha que interessante. Começamos então agora na segunda parte, né? Observem essa data, né? Então vamos ver o que acontece aqui. A Lei Áurea é instituída e o Exu, novamente livre, continua a procurar sua esposa e filhos, mas mesmo com a ajuda do amigo Jean, não os encontra.
falece então sem os encontrar. O tempo passa e o francês Jean casa-se com uma fazendeira do Sudeste. Lá, nessa nova fazenda, conhece a Liara e conta a ele os esforços de seu pai, o Exu. Tudo o que ele havia feito para o encontrar, indo a diversas fazendas que empregavam os negros recém-libertos, sem desistir de vê-lo mais uma vez. A Liara, homem livre, trabalhador, constrói sua família e transmite os ensinamentos e a cultura do povo iorubá a seu filho Carlão. Carlão havia lutado pelo direito de votar e o direito também à cidadania, quando no Brasil isso não era possível. Carlão teve um filho chamado Benedito, mas o perde na Segunda Guerra, pois era voluntário para lutar pela liberdade de nações inteiras. Lázara, sua filha, era sindicalista, lutava por melhores salários e condições de trabalho para os trabalhadores de modo geral, principalmente para os negros, e também reivindicava creches para as crianças, para que as mulheres pudessem trabalhar com a certeza dos filhos estarem em segurança e terem acesso à educação. Em uma noite, Lázara é retirada de casa pela polícia secreta do governo ditatorial no Brasil, na frente de sua filhinha, e nunca mais foi vista. Carlão, então, dedica-se à sua esposa e a Elisângela, sua bisneta. Torna-se rei Momo numa festa de carnaval aos 80 anos. No entanto, falece no mesmo dia em que o presidente Tancredo Neves, eleito por voto direto, está sendo velado. Elisângela recebe a notícia e tenta chegar ao velório, mas precisa esperar o cortejo do presidente passar. Ao fazer a cobertura para noticiar fatos de Carlão como Rei Momo, um repórter toma conhecimento e publica a saga da família, que teve a sua realeza perdida, mas que sempre lutou para que seus descendentes pudessem usufruir direitos e ser livres. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui com essa indicação de leitura, certo? Você conheceu um pouco da história, mas é claro que contada pelo próprio autor, há muito mais emoção. Lembrando que aqui nesse livro mistura de fatos históricos e personagens ficcionais, certo? Esse é um romance que podemos considerar entre histórico e romance de ação, certo? Então, eu te vejo na próxima aula, continue fazendo as atividades e até mais. Tchau!